Olá! Vim aqui para conversar com vocês sobre algo que eu acho que talvez esteja muito em evidência. E aí tem uma colega nossa aqui do grupo que me perguntou algumas vezes nesta semana sobre este assunto e eu falei, vou tentar responder da melhor forma possível. E aí fiz o quê? Fui buscar na Bíblia, no nosso manual de instrução da vida. A Bíblia é o nosso manual. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou ler tudo para vocês. Porque como eu falei para vocês, tudo que eu quero guardar na minha cabeça, eu primeiro anoto no papel. Tudo eu escrevo. Tudo, papel e caneta, tudo eu escrevo. Então, o tema é lei da atração. Se é, se não é, se funciona, se não funciona e como funciona, se é verdade. Então eu fui buscar na Bíblia algumas coisas que diz sobre este tema. Lei da atração é como é usado normalmente no mundo e como nós vamos falar sobre a Bíblia, eu troquei o tema por renovação da mente, porque é assim que diz na palavra de Deus. Então, vamos lá? Vamos começar e eu espero que desta forma eu consiga responder todas as suas perguntas. Vamos lá. Então, primeiro, Marcos 11, 24. Diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, Jesus disse exatamente isso, está em Marcos 11, 24. Não é eu, é Jesus. O que nós temos que fazer? Fazer. Simplesmente colocar em prática. Então, se eu estou orando e pedindo algo para Deus, eu tenho que, imediatamente após a minha oração, sentir como se aquilo já fosse verdade, acreditar como se eu já tivesse recebido. Então, além de sentir, acreditar na mente, eu já agradecer. Pai, obrigada por isso e aquilo, pelo que você pediu. Então, é muito sério quando a Bíblia diz para que a gente ore e já creia que já recebemos. Tudo é interpretativo. Jesus falava por parábolas. Nós tentando interpretar, a gente vai entender o quê? Vamos agradecer antes de receber. Não é isso? Leia você a sua Bíblia e faça a sua interpretação. Essa é a minha. E como eu agradeço por tudo e eu ensino vocês a agradecer por tudo, então vamos agradecer logo em seguida de ter orado. 2. Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam-lhes e será dado, buscam e lhes encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aqueles que batem a porta será aberta. O que eu consigo entender nesta passagem de Mateus? Que todo aquele que busca encontra. Se todo aquele que busca encontra, eu fui ao encontro. Eu fui buscar. Deus faz a parte dele? Claro que faz, mas antes eu preciso fazer a minha. Então eu oro, eu peço, eu agradeço e vou buscar. Eu tenho que ir buscar. Então, o que eu preciso fazer para que isso aconteça na minha vida? Então, eu vou buscar. Então, eu vou fazer. Então, eu vou conversar com a pessoa certa. Eu vou pedir o emprego certo. Eu vou fazer algo para que isso que eu pedi aconteça. Então, nós temos que materializar tudo isso, fazer com que aconteça. É assim que eu consigo interpretar. Eu não acredito no... Eu vou ficar sentada esperando em Deus. Sentada você ficará. Deve virar uma caveira. Então, não fique sentado esperando em Deus, porque em nenhuma passagem bíblica Deus diz: espera no Senhor que eu vou dar tudo o que você quiser, espera sentado. Não. O esperar que Deus fala é confiar. É diferente. Então, você vai buscar o que você quer e confia em Deus
e Ele fará com que tudo aconteça, a partir da minha ação. Oração é orar e ter ação, ter atitude. 3. Provérbios 4, do 23 ao 26. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda firmeza. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que vai fazer e todos os seus planos darão certo. Está na Bíblia. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Então, aqui eu não coloquei nada. É exatamente como está em Provérbios 4, do 23 ao 26. Para que a gente venha confiar em Deus, para que a gente venha fazer o que é certo, para que a gente deseje, para que a gente faça o que é certo e para que a gente não venha desviar do caminho em nenhum momento. Então, tenha fé de que vai dar certo, tenha atitude, vai e faz e não desvie do caminho que Deus te colocou. Se você está neste lugar, continue, foi Deus que te colocou. Se Deus não te quisesse mais aí, Ele mesmo te tiraria. Então, siga em frente. Leia a Bíblia, Provérbios, eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios, é direcionamento. Se está, então acontece. Então, tenha cuidado com o que você pensa. Nós somos dirigidas pelo que nós pensamos. Pela renovação da nossa mente, a gente consegue mudar toda a nossa vida, toda a nossa situação. Está na Bíblia. Vamos continuar. 4. Mateus 9, do 21 ao 22. Se eu apenas conseguir tocar em suas vestes, eu serei curada. Essa passagem fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, Jesus, ela, na força do pensamento, ela fala assim: se eu apenas conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. Olha que incrível a força do pensamento. Ela falou isso. Então quer dizer que a mulher se curou. No grego, para quem estuda a Bíblia em grego também, porque em grego é a Bíblia exata, certa. As Bíblias que a gente lê, algumas palavras são trocadas e a gente não consegue entender. Então, no grego diz que ela se curou através da força do pensamento e ela ficou sentada? Não, ela foi. Jesus estava caminhando, estava andando com o discípulo e aquela multidão. E a mulher com fluxo de sangue, ela caminhou, ela falou: eu vou até ele, não importa como, eu vou até ele. Então ela orou, ela pediu, ela idealizou o que ela queria, ela idealizou a cura e foi buscar. É incrível. E aí diz assim também: e ela se curou. Então, se por um lado Deus é Deus que cura, por outro lado, a mente da pessoa permite a cura. Deus cura, mas a sua mente permite a cura. Então Deus quer que nós venhamos renovar a nossa mente todos os dias. E como que a gente consegue renovar a nossa mente? Lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Porque lá está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só somos realmente libertas quando a gente lê o nosso manual da vida. Porque não importa o que um fala e o outro fala, importa o que está escrito. Se Deus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a palavra de Deus. Então, leia para que você não seja enganada. 5. Romanos 12, 2. Esse é por causa deste versículo que veio o tema todo, em Romanos 12, 2. E não sejam conformados com este mundo,
mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Esse versículo é incrível porque ele fala da transformação da mente e é Jesus que está falando. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O pensamento me permite ver a vontade de Deus para mim. O meu pensamento me permite ver a vontade de Deus para mim, porque o que Deus quer para a nossa vida? O melhor. Então, como que eu faço comigo? Obviamente, somos seres humanos e temos pensamentos ruins. E o que nós temos que fazer? Eu visualizo assim, como uma tesoura. Como uma tesoura no meu pensamento, eu corto o pensamento ruim. Eu não continuo o pensamento. Eu não continuo aqueles pensamentos, eu simplesmente quebro. Não, você não faz parte da minha vida, sai. Eu faço isso internamente, nos meus pensamentos. Então, assim, se vem um pensamento ruim, eu simplesmente visualizo uma tesoura e corto esse pensamento e tiro ele da minha vida. E se ele vier de novo, eu visualizo com uma tesoura, corto esse pensamento e tiro ele da minha vida. E o que eu faço? Coloco um pensamento bom no lugar. Porque eu não escrevi aqui, mas eu lembrei. Mente vazia, oficina do diabo. A palavra de Deus diz isso. Então é assim, se eu estou com um pensamento ruim e eu fecho os meus olhos, eu visualizo uma tesoura cortando o pensamento ruim e eliminando, logo na sequência eu tenho que colocar um pensamento bom para que aquele pensamento ruim seja eliminado. Então, corta o ruim e coloca um bom, algo que você queira, algo que você deseja. Talvez você precise fazer isso várias vezes durante o dia, mas esse é o processo. A renovação, a transformação da mente vem através de exercício na mente. Então, toda vez que vier um pensamento ruim, corte, jogue fora, visualize a tesoura, jogue fora e em seguida coloque o bom. Como você se visualiza no futuro? Como você quer estar no futuro? Visualize a roupa que você quer vestir, visualize o seu cabelo, visualize o lugar, visualize como você está sendo tratada e assim acontecerá. Assim diz a palavra de Deus e eu creio piamente 100%. 6. Mateus 9, 29. De acordo com a sua fé, isso será feito a você. Então é de acordo com a nossa fé, acontecerá com a gente mediante o tamanho da nossa fé. Eu preciso ter uma fé gigantesca? Não. A palavra de Deus diz que se tivermos fé como do tamanho de um grão de mostarda, eu consigo, com a força do pensamento, com a minha fé, transportar um monte, que acredito eu que seja uma montanha, uma ilha, daqui para colar. Se a Bíblia diz isso, então é verdade. E qual é o tamanho da fé? Um grão de mostarda. Você conhece um grão de mostarda? É o menor grão que existe no mundo, ele é muito pequeno. Então, qual é o tamanho da sua fé? O que você quer para você? Comece a pensar, comece a visualizar a sua melhor versão, comece a visualizar o seu melhor eu sou, quem você é, o que está na sua mente, quais são os seus sonhos, talvez os seus sonhos que você acha que são os mais loucos, não, é grande demais, são esses, é isso que Deus quer para você. Se Deus colocou esse pensamento em você, Ele quer isso para você. Então, aonde você quer estar, com quem você quer estar, com que roupa você quer estar, como você quer ser tratado, em qual restaurante você quer ir, para onde você quer viajar. Comece a sonhar, comece a pensar grande, porque Deus tem o melhor para mim e para você.
Deixa eu concluir aqui. Tudo eu anotei, então eu vou ler. Olha só, como o pensamento é muito forte. Em Mateus 5, gente, é muito forte, presta bem atenção. Em Mateus 5, se um homem olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou. Você imagina que, nem vou falar das pessoas que se julgam como santas, não. Se um homem olhar para uma mulher com um pensamento impuro, isso quer dizer, a desejando, ele já adulterou. Para você ver como o pensamento é muito forte, é muito poderoso. Porque através do pensamento, ele de pensar em pensar naquela pessoa, ele já adulterou. E como que a gente faz isso? Nós damos essa legalidade. E a Bíblia fala o homem, mas homem ou mulher, qualquer um, é o ser humano. Se nós pensarmos em alguém com um pensamento impuro, já adulteramos. Já cometemos o pecado sem ter realmente feito. Já adulteramos. A Bíblia diz isso. Então, deixa eu ler de novo. Com pensamento impuro, já adulteramos. O homem já adulterou com esta mulher. Eu não preciso pecar, é só eu pensar. Isso é muito sério. O pensamento é uma antecipação do que eu vou fazer. Então, o ser humano, ele fica idealizando aquela pessoa, idealizando estar com aquela pessoa, idealizando o dia, até que comete o ato. Só que no pensamento, ele já pecou. Ele não adianta, não sei como funciona, se adianta ou não adianta ele pecar ou não pecar, mas no pensamento ele já pecou, porque o que eu estou pensando é uma antecipação do que eu desejo fazer, do que eu desejo ter. Para ver como é sério a força do pensamento. Em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Ou seja, você já vai duvidando, fraquejando, já vai se diminuindo, já vai achando que para você não dá, que para você aquilo é demais. Não é para mim. Então, se eu me mostro fraco no dia da minha angústia, eu coloco uma energia ruim, pesada dentro de mim, que eu já chego no local fraca, deprimida, achando que não é para mim, e eu não consigo. Aí você imagina eu ir para uma entrevista de emprego deste jeito. Eu chego lá e o emprego não é meu, porque o meu pensamento foi antes, chegou antes, e eu não vou conseguir, porque eu pensei que não iria conseguir. Então, está em Provérbios 24:10. Se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Então, no dia da angústia, tenha fé. Busque a Deus. Pai, aqui dentro tá tudo bagunçado, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Vai transformando. Deixa eu contar para vocês rapidamente algo que aconteceu comigo. Eu ainda era da balada, e eu estava em um certo lugar com algumas pessoas, tinha muita gente nesse lugar, e aconteceu algo muito desagradável, que eu queria cavar um buraco e me enfiar dentro. E eu não podia, não dava para me cavar um buraco ali, né? E aí eu parei, olha só, a astúcia, eu parei, fechei meus olhos, foi muito breve. Me visualizei em um lugar incrível, em um lugar que eu estava muito feliz, em um lugar onde eu estava muito alegre, em um lugar onde eu me via dançando feliz, alegre, contente, e exatamente como eu visualizei. Deus, pela infinita misericórdia, Ele colocou tudo isso dentro de mim. Tudo isso dentro de mim. Foi tão incrível que eu continuei neste mesmo lugar, muito alegre, muito feliz. Eu acho que quem fez aquilo não estava entendendo nada. Eu estava tão alegre, tão feliz, que eu atraí isto para mim. E as pessoas vinham até mim, queriam dançar comigo e
tudo deu tão certo que eu saí daquele lugar muito feliz. Eu cheguei na minha casa muito feliz e eu acordei muito feliz. E eu acordei agradecendo a Deus por tudo, porque eu sempre fiz isso. E depois eu pensei, mas como, né? Como? Deus, na infinita misericórdia, é o que eu sempre falo, Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Eu nunca tive medo de nada, porque eu sempre falei, qualquer pessoa que me conhece já ouviu essa frase, não se preocupe, Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. E sempre foi assim. E quando eu me vi triste por algum motivo que aconteceu ali, talvez era algo até insignificante, mas me deixou muito triste naquele momento. E eu fechei os olhos porque eu sabia que Deus ia cuidar de mim, eu sabia que Deus estava, que Deus está dentro, o Espírito Santo está dentro, e eu me visualizei no melhor momento, alegre, feliz e contente, e aquilo eu atraí e veio e entrou, e eu saí dali muito bem, e eu fui dormir bem, e eu acordei bem, e eu não sabia ainda, não tinha noção da força do pensamento. Mas o Espírito Santo de Deus, por misericórdia, me conduziu, eu fiz, deu certo. E hoje eu tenho certeza que dá certo, e hoje eu tenho certeza que é Deus na minha vida, porque que mais eu poderia fazer se eu nem sabia da técnica? É Deus. Gente, é Deus. Deus é maravilhoso. E eu acho que tudo que... Isso eu tenho certeza, eu falo para vocês todos os dias. Tudo que a gente fala cresce, tudo que a gente fala cresce. Então verbalize coisas boas sobre você, verbalize coisas boas para você. Porque eu falo, Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. E eu sempre falo, eu já dei meu testemunho aqui para vocês, eu sou filha do rei. Não importa o que esteja acontecendo, não importa como está a situação, eu sou filha do rei. Eu me coloco como filha do rei. Eu tenho pai, eu tenho uma filiação, eu sou filha do rei. Para mim, vou ter o melhor lugar, o melhor espaço, a melhor poltrona, foi o meu testemunho aqui para vocês. Eu vou ter o melhor, porque eu sou filha do rei. Então, como eu sou filha e o meu pai é pai e é meu pai, o que eu preciso fazer? Obedecer. Obedeça para que o milagre venha para a sua vida. Leia a Bíblia para que você não seja enganada. Veja esse vídeo várias vezes para que entre na sua cabecinha. Manifeste o amor na sua vida, o amor de Deus, que é maravilhoso, que é puro, que Deus é generoso, Deus cuida. Só que nós precisamos saber quem queremos ser. Nós precisamos ter clareza de quem queremos ser. Clareza de onde eu estou e aonde eu quero chegar. E da onde eu estou para onde eu quero chegar tem uma trajetória, tem um caminhar, tem um processo. Aceite este processo para a sua vida e Deus vai manifestar na sua vida o poder e a glória dele certamente. Não tenha medo de dizer que você é linda, que você é bela. Não tenha medo. Leia a Bíblia para que você veja que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Deus te fez linda, então verbalize, olhe no espelho e fale: eu sou linda, eu sou competente, eu vou conseguir o que eu quero, porque Deus está comigo, porque é Deus quem me guia no processo, é Deus. Se alguém disser alguma coisa contrária disso, leia a Bíblia. Está na Bíblia. Davi falou: Pai, eu sei que o Senhor só faz coisas maravilhosas e perfeitas, porque o Senhor me fez. Olha só, Davi é o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não descreve outro, ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele falou: eu sei que tudo que o Senhor faz é maravilhoso e é perfeito, porque o Senhor me fez. Então naquele dia ele estava se sentindo lindo, maravilhoso, perfeito, porque tudo que Deus faz é lindo, é maravilhoso, é perfeito, e Deus fez ele
e Deus fez a mim e fez a você. Olhe-se no espelho e tudo que você quiser, fale para você olhando no espelho. E tudo que você fala vai refletir em você. Faça isso. Acredite. Fique com Deus. Até a próxima.